Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre os vendilhões do templo. Então, nos tempos antigos, já naquela época, na época de Jesus, já a igreja não se comportava muito bem. Em algumas situações, a igreja já cometia os seus deslizes. Então, nós só temos em uma situação, nós temos a notícia que Jesus perdeu a paciência e que Jesus teria ficado muito bravo. Então, quando nós falamos no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 e 25, onde é chamado os vendilhões do templo, o capítulo se chama Os Vendilhões do Templo. Então Jesus encontra pessoas vendendo dentro do templo, fazendo negócios, vendendo, comprando, trocando moedas, fazendo a coisa totalmente errada. Nós sabemos que a função da igreja, que a função religiosa não é essa. A função da igreja é a ligação dos homens com Deus. A função da igreja não é fazer negócios. Não é função da igreja cobrar dízimo ou cobrar que as pessoas doem dinheiro para a igreja e dizer que deu dinheiro para Deus. Não deu dinheiro para Deus. Doar dinheiro para a igreja é uma coisa. Doar dinheiro para Deus seria outra coisa. Deus não precisa de dinheiro. Tanto é que Jesus disse: doem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Voltando, Jesus fica muito revoltado, Jesus fica muito bravo quando vê os vendilhões do templo trocando moedas, vendendo animais e fazendo outros negócios. Jesus faz um chicote de cordas e com este chicote derruba as bancas, solta os animais e bota para correr aquela gente toda que tinha feito da casa de Deus uma casa de comércio. E o que Jesus fala? Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Portanto, a igreja não é para comércio. E nós sabemos que os religiosos daquela época, o sumo sacerdote, aquele que fez questão de condenar Jesus à morte, de religião ele tinha pouco. Caifás tinha pouca coisa de religião. Na época de Moisés, ou Moisés não disse no seu quinto mandamento, não matar. E o que é que Caifás fez? Mandou prender Jesus e exigiu a sua crucificação. Ele era o sacerdote daquela época. Então nós vemos o quanto a religião estava agindo de forma errada. Então os vendilhões do templo estavam fazendo negócios dentro da igreja. E isso irritou muito Jesus. E nós não temos notícia que Jesus, em outra oportunidade, tenha ficado bravo, que Jesus, em outra oportunidade, tenha se revoltado tanto como quando transformaram a casa de Deus em casa de negócios. Então, essas seitas, principalmente no Brasil, nós temos inúmeras, nós temos centenas de seitas que montam as suas casas de comércio e chamam aquilo de igreja. Nós vemos sujeitos que se dizem pastores, mas ligados a coisas totalmente erradas, a políticos corruptos, ligados a políticos cheios de ódio, pastores fazendo sinal com os dedos de arma, sinal de violência, e aquele gesto de violência, aquele gesto de arma com os dedos, é um gesto criminoso, um gesto de execução,
com os dedos, imitando arma de fogo. Então, isso é a coisa mais absurda que a gente possa falar. E aconteceu isso na igreja, nos púlpitos, fiéis, a igreja toda fazendo arminha com a mão, em sinal de apoio político a determinado candidato, que só espalhou o ódio, que só demonstrou ódio, que não demonstrou pena nenhuma das pessoas quando as pessoas estavam sofrendo, imitando pessoas com falta de ar. Como é que pode essas igrejas apoiarem uma política desta? A igreja tem que apoiar as coisas sociais. A igreja tem que apoiar as causas sociais. Isto é correto. A igreja pode fazer isso. O sacerdote pode fazer isso, não só pode, como deve, porque Jesus fez isso. Em determinados momentos, Jesus parou tudo o que estava fazendo, parou a pregação, parou os aconselhamentos e pediu para os apóstolos darem comida para aquelas pessoas. Então Jesus apoiou as causas sociais. E quantas vezes Jesus disse, principalmente para os muito ricos, doem tudo que vocês têm aos pobres e me siga. Jesus não disse doe tudo para a igreja e me siga. Jesus não disse deixe todo o teu dinheiro na sinagoga e me siga. Foi isso que Jesus disse? Não foi. Então, quando nós vemos igrejas vendendo vassouras a R$ 1.000, dizendo que essa vassoura é para varrer o diabo, igrejas vendendo frasquinhos de 100 ml de água a R$ 100, a R$ 200, igrejas vendendo feijões mágicos a R$ 100, a R$ 200 o grão de feijão, e dizendo que aquilo é coisa divina, que é coisa sagrada, estão fazendo comércio dentro da casa de Deus. E por que é que essas igrejas apoiaram determinado político, determinado candidato? Porque, claro, que ele prometeu vantagens e deu vantagens, porque ele colocou muitos pastores ocupando cargos de ministro de Estado em seu governo. E esses pastores fizeram muita coisa errada, apoiando e colocando corruptos para mexer com verbas federais. E desta maneira nós sabemos o quanto houve corrupção dentro das igrejas. Então, essas igrejas que nós podemos tranquilamente chamar de seitas, essas igrejas não agiram de forma correta e não agiram de forma cristã. Eu fico admirado que essas seitas se dizem cristãs, mas dentro da igreja eles praticam o Antigo Testamento, que é a religião judaica. Eles não sabem nem a diferença entre Antigo e Novo Testamento. Eles não sabem nem a diferença entre judaísmo e cristianismo. Eles acham que tudo é a mesma coisa. E estão lá para cobrar dízimo, para explorar os seus fiéis, para ficarem com o dinheiro. Portanto, nós podemos dizer, pequenas igrejas, grandes negócios. Médias igrejas, megas negócios. Grandes igrejas, enriquecimento total, mega negócios. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos muito da sua ajuda para continuar fazendo vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.